Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Oscar, Gregory, Júnior, sejam bem-vindos. O professor Zé Bruno já está chegando na nossa live. Aqui estou eu. Olá, professor, tudo bem? Eu não estou conseguindo ver você, Evandro. Não está conseguindo me ver? Não, mas você me vê, né? Tranquilamente. Então, tá bom. Então, isso é que importa. É que eu estou aqui na igreja Certo. porque eu tenho umas atividades aqui Uhum. e eu sou aquele pastor um pouco relapso. Eu não sei a senha do Wi-Fi e não tem ninguém aqui para me informar. Então pode ser que por isso o meu sinal não esteja tão bom. Eu estou no meu 4G aqui, mas vamos embora. Certo, vamos embora. Então tá, professor, o senhor me escuta bem, né? Escuto bem, alto e claro. Maravilha. Então vamos lá, nós já temos um pessoal aqui que estão nos aguardando. Legal. Então, e sejam todos bem-vindos, todos vocês, a esse encontro, a essa live aqui com o nosso professor Zé Bruno. É um privilégio tê-los aqui. Lembrando que essa é a nossa terceira live agora no mês de fevereiro, né? Nós já tivemos duas, inclusive, caso você queira assistir, está no nosso feed, basta entrar aí no Seminário Servo de Cristo. E hoje com o professor Zé Bruno. Então, antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre o professor Zé Bruno. Ele é engenheiro, é pastor, vocalista, guitarrista, também compositor e produtor musical. Ele fez Produtor, engenharia. produtor musical eu não sou, tá? Ah, é? Não, produtor não. Ô, louco. E teólogo também, é muito importante isso. Ele é formado em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e teologia pela Faculdade de Teologia Servo de Cristo. Metodista Livre. Não, foi Exatamente. pela servo de Cristo. É um Pela outro Servo erro, de que eu não Cristo. sei onde você pegou. Onde você pegou esse Olha, eu currículo? não vou revelar minha fonte, viu, professor? Mas sabe por quê? É porque muita gente me convida É. para falar em lives e vem, vou apresentar você, o Zé, e fala exatamente isso. Eu falo, não, gente, eu não sou produtor musical e eu não me formei, apesar de ter estudado na Metodista Uhum. Livre, estudei lá, mas eu me formei pelo Servo de Cristo. Mas da onde você pegou? Ah, não sei, alguém me passou, eu queria encontrar. Onde está isso para eu poder arrumar esse negócio? A gente a gente vai encontrar essa pessoa. Por favor. Então, ele é formado aqui pelo Seminário Servo de Cristo, né? Atualmente ele está fazendo o DEMIN aqui também, no nosso seminário. Sim, E ele sim. é pastor da Igreja Casa da Rocha e um dos fundadores do grupo, da banda Resgate, que a Essa maioria de igreja aqui. vocês conhece. Essa é a igreja aí, a Casa da Rocha. Então, e seja muito bem-vindo, viu, professor? É uma alegria nossa. Legal, Evandro, o prazer é meu e eu tenho uma paixão gigantesca pelo seminário. Continuo aluno do seminário fazendo DEMIN e agora tendo esse privilégio, sei lá, não sei que loucura que deu no seminário de me convidar para dar aula, mas é um privilégio gigantesco. Eu amo o Servo de Cristo, é um seminário que faz parte da nossa vida aqui da igreja. Aliás, começam as aulas agora, o próximo mês. Tem alunos aqui da igreja, líderes de jovem, líderes de adolescente, nosso pessoal da missão, pastores, que fazem matérias ou o curso completo. Então, a história da Casa da Rocha está sempre ligada ao Servo de Cristo, que nos ajuda demais na formação da liderança. E que bom, professor, é uma alegria participar de tudo isso que está acontecendo. E também, só lembrando que o professor Zé Bruno, nesse primeiro semestre de 2024, ele estará lecionando a disciplina Introdução à Bíblia. Isso Ele mesmo. também, tem um curso aqui gravado conosco que chama O Pastor como Teólogo Público, do nosso projeto Ateliê Ministerial. Então é um curso muito bacana, muito legal, um conteúdo muito relevante que ele trata esses conceitos de teologia pública, como o pastor ele se porta, né, no ambiente público. É muito interessante, caso você tenha interesse, está lá no ateliêministerial.com.br. Mas bom, pastor, hoje a nossa conversa é sobre Introdução à Bíblia, que é a sua Isso mesmo. disciplina deste semestre. Eu separei algumas perguntas, talvez eu acho que a gente pode ir conversando, dialogando sobre. Vamos lá. E a primeira dela é a respeito da sua vida, né, como pastor,
músico, e como a Bíblia ela foi importante nesse seu processo, no seu processo de conversão, como vem sendo na sua vida como músico, como pastor e agora como um professor da disciplina, de uma disciplina chamada Introdução à Bíblia. Isso. A palavra de Deus, ela é uma revelação da nossa realidade. No curso, eu trato bastante sobre isso, né? É um conceito também que a gente aprende na cosmovisão, de que a narrativa bíblica, ela abrange a nossa própria história. Tem um dos livros que eu indico, né? Introdução à Cosmovisão Cristã, Gorin Bartolomeu, em que ele diz que a nossa história está dentro de uma grande história. É como se você dissesse assim, Zé, onde é que você nasceu? Me conta a sua vida. Vou falar, bom, eu sou paulista. Então quer dizer que a minha história está dentro da história da cidade de São Paulo. Eu nasci no Ipiranga, que tem uma história esse bairro. Aliás, o hospital onde eu nasci, que está aqui até hoje na Vinda Nazaré, tem uma história. Meu pai e minha mãe se conheceram nesse bairro. Então a história da vida dele está ligada à história de Ipiranga. Mas a história do meu pai está ligada à história do meu avô, que veio da Itália como imigrante nos anos 20. E da minha mãe, que era uma migrante que veio do interior de Minas Gerais para São Paulo para começar uma nova vida. E eles se conheceram aqui, né, no Moinho Velho, que é o bairro onde eu moro até hoje. Então, eles conviveram dentro de um bairro que também tinha uma história. A nossa história está sempre dentro de alguma história. Tem sempre uma história acima da nossa história, que cada vez que eu conto a minha história, tem uma outra história que explica um pedaço da minha história. A Bíblia é a grande história que explica todas as histórias. Porque ela nos conta quando o mundo começou e como ele começou, o que aconteceu para que ele caísse, que é a queda do pecado, o que Deus fez para mudar isso, que foi o envio de Cristo, e como é que tudo aqui vai acabar, que é a consumação. Então, quando eu olho para qualquer história e qualquer coisa que eu enxergo nesse mundo, eu me posiciono dentro da grande história. Então, a Bíblia não é um livro de mandingas, ela não é uma receita de ritos espirituais para se conquistar bênçãos materiais. Ela não é um mito da carochinha. Ela é a história de todas as histórias. Ela é a grande história que nos explica as origens e que nos explica os meios e o fim. E todas as histórias dessa existência nossa terrena cabe dentro dessa. Porque essa grande história nos traz valores, princípios, nos fala sobre a nossa identidade a partir do Criador, porque é ela que nos anuncia que tudo que existe, existe porque é um Criador. Então, quando você me fala como é que a Bíblia transforma, me conduziu a minha vida como músico, como pastor, é porque eu fui capturado, fui laçado pela grande história. E quando eu leio essa grande história, eu me sinto em casa, porque eu sei que a minha história está dentro dela. Muita gente encara a Bíblia de diversas maneiras diferentes. E tem esse livro como um livro, às vezes, apenas místico, e não deixa de ser, mas como se ele não fosse algo, um presente de Deus que nos revela toda a nossa existência e a razão da nossa existência. Então, a Bíblia é isso. Então, se você ler esse livro apenas como um livro de mandingas ou de receitas espirituais, você perdeu a melhor parte dele, né? Então é essa a interferência que a palavra de Deus faz na minha vida e na vida de todos aqueles que entendem que livro é esse, né? É muito, muito interessante, porque é justamente o que o senhor falou, é essa grande história que nos captura, né? A minha vida e a vida da maioria do pessoal que está aí nos assistindo, e é importante estudá-la, é muito importante, como o senhor tem enfatizado, entender essa história, o processo dela. Nós sabemos que na teologia existem diversas disciplinas, né? Então tem Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática, mas a disciplina é a introdução à Bíblia. E por que
é importante ela estudar a introdução à Bíblia antes de entrar nessas outras áreas, vamos dizer assim, mais profundas teologicamente, onde mexe com algumas das bases que nós temos? Então, a introdução à Bíblia nós temos um curso de 16 aulas, se não me engano, ao longo do semestre, 16 encontros, né, semanais, e nós vamos entender um pouco desse livro antes de lê-lo. Porque quando você entende o tipo de livro que está na sua frente, você compreende de que maneira você vai interpretá-lo. Então, se alguém disser para você, isso aqui é um livro de culinária, quando você ler a palavra coração, você sabe que é um membro do corpo da galinha e do frango. Mas se por acaso te disserem, esse aqui é um livro de medicina, quando você ler coração, você vai saber que você está diante de um texto sobre cardiologia, é o coração humano. Se alguém te disser, esse aqui é um livro de poesia, talvez a palavra coração signifique o seu sentimento, ou signifique a pessoa que você ama, porque é uma linguagem figurada. Eu estou dizendo aqui algo assim bem simples, tá? De maneira bem simplista, né? Eu falo um pouco sobre isso no curso. Mas a compreensão do texto que está na sua frente, antes de você lê-lo, vai interferir muito na maneira como você o interpreta. Introdução à Bíblia é um curso onde a gente fala, primeiro, sobre as épocas dos escritos, tem um pouco de história, porque a Bíblia tem diferentes autores, cerca de 40, foi escrita, sei lá, ao longo de mais de 1000 anos, em épocas diferentes, em etapas da história da humanidade diferentes. Esses escritores, eles viveram em mundos diferentes, desde Moisés lá, quando escreveu o Gênesis, até o João, quando escreveu o Apocalipse, ou Paulo, quando escreveu suas epístolas, o mundo tinha mudado muito. Tem gente que escreveu seus escritos no meio de um império babilônico. Outros, como Daniel, né, talvez, se não foram pós-exílico. Mas, como Isaías, por exemplo, no período pré-exílico. Tem gente que escreveu no momento onde haveria invasão babilônica, Jeremias. Ou Ezequiel, que já tinha retornado o povo do exílio. A gente tem os apóstolos escrevendo os evangelhos, as epístolas, já na época do Império Romano. Aí Daniel, por exemplo, já cita o período persa, na época de Dario e de Ciro. Parte do livro de Esdras, por exemplo, já é um texto escrito no período persa, quando Ciro era imperador. Vem o Império Grego, que nós não temos escrito na época do grego, mas quando vem o Novo Testamento, já estamos na época dos romanos. E esse mundo que cercava esses autores tinha grandes mudanças com as mudanças que acontecia ao seu redor, na sociedade, nesse mundo no qual ele era inserido. Então tem elementos culturais, tem elementos até da literatura, literários, né, que interferiram. Então, hoje, quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo em português, eu tenho uma cultura brasileira, eu tenho uma brasilidade. Quando eu faço a minha música, tem um pouco do inglês porque é rock, e tem um pouco do brasileiro porque tem a Rita Lee. Então, esses contextos são importantes. Então, tem um pouco de história, tem um pouco também dos elementos fundamentais, por exemplo, da escrita. Como é que foi escrito, como é que era a comunicação na antiguidade, quando foi escrito o Antigo Testamento. Falamos um pouquinho sobre a linguagem, as línguas nas quais eles foram escritos. Conversamos um pouco sobre também a formação do cânon, como é que ao longo de milênio a gente tem tantos escritos, quem foi que escolheu esses daqui para estarem na chamada Bíblia? Que Bíblia significa livros, na verdade, é um conjunto de livros. E falamos sobre a inspiração do Espírito nesses textos, para que esse cânon fosse formado e esses 66 livros estivessem ali. Falamos um pouco sobre os conceitos da interpretação, da hermenêutica, bem rapidamente, porque vocês vão ter aula de hermenêutica. E tem um pouco também dessa sequência de livros. Por que eles estão nessa sequência? Diferença entre Antigo e Novo Testamento.
E qual era a cosmovisão dominante quando foram escritos? O que é período interbíblico? Esse período entre o Novo e o Velho, muita coisa aconteceu na história, que a gente lê o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tem o templo e tem os sacerdotes. Mas quando entra no Novo, tem fariseu, tem sinagoga, tem saduceu, tem herodiano e tem, como é que se diz? Sinédrio. O que é isso? Uhum. Da onde veio? Acabei de fechar Malaquias, abrir Mateus, é outra história. Da onde vem isso? Então a gente vai conhecer ao longo do nosso curso, numa visão bem ampla, por isso são 16 aulas, tem bastante assunto, para a gente dar uma olhada nisso aqui e falar, agora eu estou entendendo origens, cosmovisão de cada época, né? Uhum. Cânon, língua original, história, quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Faz muita diferença. Sim. Quem escreveu o livro de Segunda Reis, escreveu quando? Escreveu como? Escreveu para quem? E qual era o assunto? É diferente de quem escreveu Filemão. Quem escreveu Filemão? Quando escreveu? E quem escreveu, para quem escreveu? E qual era o assunto? Quando eu entendo essas coisas antes de entrar no texto, toda a minha compreensão do texto muda. Tem muita gente abrindo a Bíblia a esmo, sai abrindo, lê um texto, sai falando sem entender absolutamente nada. Nem o que veio antes, nem o que vem depois. Nem onde estava, nem onde está, nem para onde vai. Isso é muito perigoso. A gente tem muita gente boa ensinando a palavra, a internet traz muita coisa boa para nós. A gente tem muita gente ruim falando asneira na internet, porque a internet traz muita coisa ruim para nós. O problema não é a internet, ela é neutra. Ela não tem cor, só tem tudo lá dentro. Agora, cabe a nós o filtro de interpretação de tudo que a gente ouve através das escrituras. Então é um curso bastante amplo, eu julgo ser um curso bem legal. Herdei essa cadeira do meu amigo Israel Mazakorati, que preparou um currículo sensacional, e eu tenho seguido bem de perto o nosso mestre, e é um curso muito legal para você que quer crescer no conhecimento da palavra. Amém. E só lembrando que estamos ainda com as disciplinas, com as matrículas abertas, melhor dizendo, né? Você pode entrar em contato com a secretaria. Hoje nós publicamos, né, que as matrículas estão se encerrando também. Então, fique atento, essa semana é a última semana para você se inscrever e fazer essa disciplina com o professor Zé Bruno nesse primeiro semestre de 2024. São 16 aulas, assim, fantásticas. Mas aproveitando esse gancho, professor, nós aqui do seminário partimos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é algo que nós não negociamos. O senhor disse que são mais de 40 autores envolvidos e 66 livros na nossa Bíblia protestante, dentro da tradição protestante, com diversidades culturais, linguísticas, distanciamento histórico e tudo mais. E como é possível olhar para a Bíblia, para esse texto que nós temos hoje, e com tantas traduções, e dizer: este é um livro confiável, este ou essa Muito é a legal. palavra de Deus, É, sabe? Quais as consequências de responder positivamente, se sim, ela é a palavra de Deus? Como nós respondemos a isso? eu diria que a gente tem alguns caminhos para compreender isso. Tem uma das aulas que eu gosto muito dessa aula, que é quando a gente fala a respeito dos manuscritos e dos textos originais e da conservação da tradição desses escritos. E é muito Uhum. legal essa aula, porque você começa a compreender que, independente de você ter uma fé em Cristo ou não, não há dúvida de que esse texto preservado por séculos e milênios é mesmo verdadeiro. Uhum. Mas a gente tem que assistir a aula para poder. Tem toda uma erudição por trás disso. E se você quer saber, existem muito mais manuscritos do Novo Testamento do que de Ilíada de Homero, por exemplo, que tem mais ou menos a mesma época que é da literatura grega anterior a Cristo. Então nós temos alguns milhares, algumas centenas e quase milhares de mais manuscritos do Novo Testamento do que de Ilíada, por exemplo. E muita gente fala o que Homero escreveu é verdade e duvida do que está no Novo Testamento, né? Então, Uhum. mas ok, é só para você, não vou dar aula aqui que não vai dar tempo, né? Essa é uma, mas é muito importante saber isso. Mas isso aqui é a confiabilidade do texto em si, do texto que chegou
na nossa mão. Agora, existe o fio de ouro, né? É uma coisa impressionante nós passearmos pelas escrituras e percebermos as digitais de Cristo da primeira à última página. É importante o curso de introdução. Dá tempo de eu falar uma coisa aqui. Imagina, Evandro, que você assista um filme que você acha sensacional. Tem lá uma trama, e você não sabe quem é o assassino, um filme policial, e é uma história mirabolante, e no fim é impressionante, você fala, meu Deus, que filmaço. Uhum. E aí, no meio do filme, tem horas que você fica nervoso, tem horas que você fica atônito, há momentos que você relaxa, mas aquela tensão, quem é o assassino, quem é o... Sabe, você está assistindo o filme. Essas emoções estão presentes porque você não conhece o fim. Na última cena, quando tudo se desvenda, quando tudo se resolve, você relaxa. Você descobriu para onde ia essa história. Legal. Se você assistir o filme de novo, pela segunda vez, você vai perceber que a primeira cena do filme, quando está passando aqueles nomes, sabe? Uhum. Os atores, quem escreveu, e você achou que era só uma cenazinha de começo de filme para você ver despretensiosamente quem são os atores, ela já estava dando dicas. O cara deixou uma carta no correio, aquilo já era uma prova, que lá na última cena tudo tem uma trama, não é à toa aquilo que está lá. Na primeira vez que você viu o filme, você não sabia o que significava aquela primeira cena. Você não tinha ideia do que era aquilo. Você não sabe para onde o filme vai. Aliás, você nunca viu o filme. E pode ser que no meio também do filme, você tenha visto algumas cenas que você disse, eu sei o que está acontecendo. E no fim do filme não era nada daquilo. Você interpretou aquilo, mas você estava no meio do filme. Agora imagina que depois de ver a segunda vez e a coisa ficar bem clara, você convida um amigo para ver aquele filme, só que você vê antes, você vê junto com ele, já pela terceira, quarta vez. Aquele seu amigo, ele vai passar por todas as emoções que você passou quando você assistiu a primeira vez. Quem será? O que está acontecendo? Que cena é essa? Mas para você, que já viu o fim, e ele assiste uma cena no meio e fala, eu estou entendendo, é tal coisa, e você fala, não, não é. Mas vai assistindo aí. Vai assistindo aí. Ele tem interpretações, mas elas não batem com a realidade, porque ele não viu o fim. Quando chega no fim, ele fala, não era nada daquilo que eu imaginava, caramba, que louco esse filme. Mas é porque ele viu o fim. Porque o fim é que te faz entender direito o começo. Uhum. E você vai assistir o filme tranquilo, porque você já sabe o fim. Eu acho que esse curso de introdução vai nos ajudar com isso. Como é que eu sei que a Bíblia de verdade é a palavra de Deus? Quando você pega um livro solto do Antigo Testamento e você lê aquelas histórias, ou as guerras, ou os reis, as unções, tem muita gente que pega aquilo e interpreta aquilo de maneira completamente errada. Aliás, faz até interpretações escabrosas para a igreja nos dias de hoje. Mas é porque essa pessoa não entendeu que aquela história tem um fim, ela tem um centro, e ela tem um personagem principal que é Cristo. E quando eu entendo o propósito, aliás, quando eu leio João capítulo 1 e sei que no princípio criou Deus os céus e a terra, não, no princípio era o verbo, e que esse Cristo já está desde o princípio, que ele aparece no meio na história na cruz, no meio, e ele está no fim, na consumação, no fim, porque ele é o centro. Tudo que eu leio ganha um outro sentido nele, porque agora eu sei o fim. A interpretação de tudo isso tem a ver com o fim. Portanto, eu enxergo um fio dourado de um enredo, desde a criação até a consumação, que quando eu coloco as lentes de Cristo, tudo se torna claro para mim. E aí eu percebo que coisa louca. Como é que Samuel, como é que Davi, como é que Salomão, quando existiu, Samuel já era morto fazia tempo. E como é que Malaquias, como é que Isaías, como é que Ezequiel, que viveu tanto tempo depois de Isaías, falou de
coisas tão singulares e perfeitas dentro deste enredo, apontando para esse Cristo. Como é que esses 40 escritores fizeram isso? É só quando eu entendo esse enredo é que eu tenho validada essa unidade desse texto. Obviamente que a teologia vai te dar isso, mas o curso de introdução vai ajudar bastante para você compreender que não tem nenhum absurdo e que realmente ao longo de mais de 1000 anos esses caras escreveram em épocas diferentes, inspirados pelo mesmo espírito, para manter uma mesma história com tanta coesão, começo, meio e fim. Uau! Amém! Amém! Essa é uma perspectiva assim que não pode sair da nossa frente. Não Não pode sair da pode. nossa Sabe por quê, Leandro? Porque quando me perguntam assim, isso acontece aqui na igreja. Você não prega muito o Antigo Testamento. Aliás, você não prega o Antigo Testamento, né, Zé? Eu cito o Antigo Testamento dezenas de vezes a cada culto de domingo. Uhum. Aliás, domingo eu estava pregando aqui e citando coisas. Na verdade, eu falo assim, não, eu prego o Evangelho. Não importa se ele estiver escrito no Novo ou no Velho, porque nós ensinamos. Jesus disse, ide por todo mundo pregai o Evangelho. Alguns dos discípulos poderiam dizer, mas Jesus, o Evangelho não está escrito ainda. E a gente só tem a Bíblia desde Moisés para cá, a escritura hebraica. Ele ia falar, então, foi o que ele falou no caminho de Emaús para os 2 discípulos. As escrituras testificam de mim. Não Amém. importa se eu prego o antigo ou o novo, eu só estou pregando Cristo, porque Cristo é o centro, ele é o enredo da história, ele é o centro da história, né? É muito legal isso. Eu sei que dá nó na cabeça de uns, mas é muito bom. Pois é como um professor que eu estava conversando com ele aqui, ele falou, mas vem para cá, estuda com a gente que a gente tenta desatar alguns nós que, que É, ficam. muito bom. Exatamente. Então, professor, e para nós já caminharmos para o finalzinho, a partir de tudo isso que foi falado, da sua experiência na teologia como pastor e discipulando pessoas, como podemos aprimorar a leitura da Bíblia para um crescimento espiritual significativo e quais as sugestões práticas que você sugere para enriquecer Bom, a experiência da leitura e compreensão da Bíblia? já vou puxar a sardinha para o nosso lado. Fazendo o curso de introdução. Esse é o primeiro passo. Eu já vi gente, aqui na igreja eu sempre indico livros, né? Uhum. E gosto muito de indicar para a galera livros devocionais diários. Ou livros que têm uma lógica de exegética de ensino. Mesmo que não seja um comentário exegético. Por isso são bons autores, né? Por quê? Porque as pessoas falam, eu falo assim, irmão, você tem que caminhar além da escritura, ela é a nossa vida, né? Aí a pessoa fala assim, Zé, mas eu não sei nem por onde começo. E é verdade. O cara pega aquele livro, tem 66 livros, e ele fala, começa Sim. por onde? Abro aonde? Abro a esmo? Mas quando eu abro, aonde eu estou? Quando eu estou? Em que século eu estou? Quando é que foi escrito aquilo? E aquilo que eu estou abrindo e começando a ler, eu estou partindo da onde? O que veio antes? E está indo para que lugar da história? Eu entendo que é muito difícil para alguém que fala, pô, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Porque Uhum. exatamente quando eu olho para esse livro, ele é uma grande incógnita para mim. Eu não sei, eu vou começar lá no Gênesis, mas aí eu vou falar da criação, passa pela lei, aquele monte de lei. Ok, é uma maneira. Começo pelo novo, começo pelo velho, mas mesmo assim, quando eu começo pelo novo, já está no meio da história. Mesmo que eu começo pelo velho, falar de coisas que eu não conhecia. Então, um curso de introdução que faz você entender bem o que é isso aqui, que livro é esse, vai te ajudar a você dizer, ah, tá, eu quero começar a compreender tal coisa. E é para lá que eu vou. Sem contar que isso vai ampliar muito a sua absorção, tanto de pregações, como de aulas, como de livros que você lê. Porque quanto mais a gente conhece a Bíblia e entende, mais a gente percebe o que ela diz quando alguém nos fala sobre ela. A gente captura melhor as coisas, né? Então, para você que fala assim, como é que eu começo a estudar a Bíblia? Está aqui um bom curso. Seminário
Servo de Cristo, a gente perguntando aqui na live, né? Como é que eu entro? Estamos numa live do seminário Servo de Cristo, curso de teologia. Mesmo que você não seja um teólogo ou não queira ser, você pode fazer o curso. A matéria que eu ministro aqui no curso é Introdução à Bíblia. As aulas começam em março. Entre lá em stsc.com.br. Vou pedir aqui, Evandro, você deveria fixar aqui o nosso site Pode para deixar. matrículas. Você não fixou. Para a galera clicar aqui e fazer sua matrícula, como aluno ouvinte, regular, ou como você quiser, e estudar. Eu vou dar a aula de introdução à Bíblia, que vai acontecer às terças-feiras, pela manhã, né? Ela vai ter aulas online e vai ter aulas presenciais também, né, Evandro? Isso, exatamente. O É. senhor diz a sua disciplina? A minha disciplina. Isso, Eu exatamente. acho que Exatamente. Teremos um vai ter encontro algumas mensal. presenciais. Isso, Né? exatamente. Então o pessoal vai poder Ó, chegar, já tirar as tem gente, dúvidas já tem gente presencialmente. falando aqui, ó. Tem gente falando aqui, eu quero Aí, matricular. Fixa aí, cadê o ó, link? maravilha. Ó, vamos fazer o seguinte, aproveitando, você, assim que a gente acabar de encerrar essa live, você vai entrar no inbox aqui no Instagram, entre em contato, manda uma mensagem, eu quero estudar, eu quero me matricular, nós entraremos em contato com você, tá bom? Nós vamos arrumar algum meio de falar com você via WhatsApp, e aí você vai receber todas as informações. Essa disciplina com o Manda. professor Zé Bruno, você pode se inscrever de forma regular, e assim você pode estudar outras disciplinas, você pode fazer também na modalidade ouvinte, tá bom? Então, entre em contato conosco aqui no Instagram mesmo, que aí a gente vai conversar um pouquinho e mandaremos todas as informações, tá bom? Então, ó, tem gente perguntando aqui, ó, Evandro, e quem é de outro estado? Você assiste de Ah, forma sim, online as aulas, vamos. né? Isso, exatamente. As aulas, todas elas contêm transmissão. Então, se você mora do outro lado do Brasil, não tem problema. Fora do Brasil também, não tem problema, tá bom? Você vai poder É, assistir essa disciplina com o professor Zé Bruno, com uma qualidade incrível, né? Que nós temos os feedbacks dos alunos, então você não vai perder em nada. É maravilhoso. E aí, caso você esteja em São Paulo e estiver matriculado no curso com o professor Zé Bruno, pelo menos uma vez no mês, o pessoal vai se reunir, vai fazer um café e vão conversar com o professor em sala de aula, vão ter essa aula presencial, e essa aula também ela terá transmissão. Então, vai ser muito bom, vai ser um período maravilhoso nesse primeiro semestre de 2024. é isso aí. Então, a galera, acabando aqui a live, é só entrar no perfil aí do Servo Do de Cristo, seminário. do seminário, que está aqui em cima, né? Está aqui em cima, ó, entra no perfil do Servo de Cristo e manda uma direct message, é isso, Isso, né? Manda uma DM. exatamente. Pode mandar Manda aqui uma pra DM gente. lá que o Evandro te atende e você faz sua matrícula. Certo. Professor, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Obrigado por esse tempo de partilha aqui conosco, por essa aula, né? Essa aula introdutória. Muito Legal. Ô, obrigado, Levandro, professor. só uma Sim, pergunta. A live, por acaso, fica salva aqui ou não? sim. A live ela vai ser publicada aqui no nosso Instagram e também lá no nosso YouTube, lá no canal do YouTube Seminário Servo de Cristo. Só você entrar lá que Legal. talvez daqui a uns 2 dias ela já estará disponível na íntegra. Então, Maravilha. é isso. Muito obrigado, Valeu. professor. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana debaixo das bênçãos de Deus. Valeu, Evandro. Um abração. Tchau, tchau. Realmente. Tchau, tchau.